Olha, Oh, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós cá outra vez. Mais uma edição do Em Quarentena, sétima edição. Aqui, ó, que coisa boa. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sou Carlos Silva, apresentador do programa Paiana Conectados, que vai ao ar todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Meio-dia uma em www.radioconectados.com.br. Porém, temporariamente, né, a rádio está com a programação ao vivo suspensa, e por isso nós estamos em quarentena em função desse coronavírus. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui bate-papos divertido, descontraído, contando histórias, causos de pessoas grandes, como o de hoje, que é um cabra que eu admiro muito. Tá me ouvindo bem, Zé Cardoso? tá ouvindo bem, tá bom demais. Muito bom. Obrigado. Tá me Primeiro, ouvindo bem aí também? perfeito, perfeito. E tô vendo sua cara também, feia pra caramba, mas eu tô vendo aqui, entendeu? Zé, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, senhor. Você é o cara. Pessoal, é o seguinte, 9 de agosto de 2017. Essa foi a última vez que eu me encontrei com José Cardoso. Eu tinha uma entrevista marcada com Edson Gomes, que estava hospedado aqui em Santo André, em São Paulo, e um dia antes eu precisava de alguém, e um dia antes eu entrei em contato com ele porque eu precisava de alguém para me dar um auxílio na gravação dessa entrevista. Chamei Zé, ele foi lá comigo, gravamos a entrevista. No outro dia, na volta, ele falou: Silvio, eu não vou voltar para casa, não. Me deixa ali em determinado local, eu vou apenas falar com a minha mãe no trabalho dela e vou sumir. É óbvio, deixei ele lá, e é óbvio que eu não acreditei também que ele ia ganhar o mundo. Essa foi a história, não foi, Zé? Foi. Eu falei pra ele que ia pro Rio de Janeiro. Ele não acreditou. A gente se despediu no ponto que ele me deixou. Eu fui pro trabalho da minha mãe e lá falei pra minha mãe também: mãe, eu vou viajar. Como é que foi essa decisão, Aí, Zé, antes disso tudo, de viajar? O que é que você tinha bolado? cara, quando eu saí de casa, para ir com você na entrevista lá com o Edson Gomes, eu já estava planejando, já estava decidido. Tava só pensando em como eu ia fazer. E aí, na hora lá, quando a gente terminou a entrevista, eu já estava decidido. Eu não vou voltar para casa. Você estava Vou cair no com a mundo. mochila, né? Tava com a mochila era da câmera, né, das coisas que eu tava levando, e aí, do trabalho da minha mãe, eu fui para casa da minha irmã e de lá eu caí no mundo. Bom, a gente vai tentar aí contar a tua história, por onde você passou, suas aventuras, tudo. Mas você nasceu onde, Zé? O pessoal te conhecer. Nova Story. Na, Nasci em na Nova Story, lá cidade no ou no povoado povoado? Conceição. Nasci na roça. Povoado Conceição. Nasceu na Povoado roça. Conceição. E você, e você veio para São Paulo quando? Cara, bebê ainda. Praticamente cresci em São Paulo. Muito pouco tempo, acho que se juntar todos os anos que eu vivi na Bahia, não dá 5, 6 anos, eu acho. Foi Muito mais pouco aqui em tempo, a São maioria foi Paulo. todo, mais em São Paulo. Como é que é? Fala um pouco, como é que era a tua vida aqui em São Paulo, Zé? Em casa era só de casa para escola, do trabalho para casa, era só isso. O dia inteiro na internet, era um vegetal. Um nerd? Você se considera um nerd? Como de. Pessoal, a- a- não estranhe algumas oscilações da internet, porque o Zé Cardoso ele está na estrada, ele está em algum lugar no mundo. No final, ele vai revelar a cidade onde ele está falando, mas só no final da entrevista. Segure aí, que é no final ele revela. Ô Zé, naquele dia que eu te deixo lá, dali você vai para o Rio, é a sua primeira partida. Foi a primeira partida, foi pro Rio de Janeiro. Quanto tempo você ficou Só lá e daquele. onde?
Eu não lembro bem, mas eu acho que foram semana, alguma coisa assim. Eu acho que foi uma semana e meia, eu não lembro direito, mas foi mais de uma semana. Aí eu fiquei Em que lugar do lá Rio? em Búzios. O cara, Fui logo o pra cara, não é, Búzios. o cara não é fraco, não, entendeu? Engraçado que você começou a postar umas fotos no Instagram e eu tava achando que Ninguém era botava fé. foto de Mentira. internet, assim, que você pegava em algum lugar, entendeu? Nada, era real. Do Rio, qual é o teu próximo destino? Cara, do Rio aí começou a novela. Aí do Rio veja só, antes de começar a viagem eu sabia, tinha noção Hum, que dava para fazer escambo. Eu conhecia por escambo. O escambo é a prática de você chegar em um local de hospedagem e trocar trabalho por hospedagem, por diário, por uma noite, por descanso lá mesmo. uhum. Eu conhecia por escambo. E aí eu comecei, lá mesmo em Búzios, eu comecei a pesquisar alguns locais que talvez poderiam me ceder trabalho ou me ceder hospedagem em troca de pagar com hospedagem. E veja só como é o destino. Ao sair do Rio de Janeiro, eu estava pesquisando um hostel para ficar porque eu não queria voltar para casa da minha mãe. Eu havia combinado com a minha irmã que do Rio de Janeiro ia para casa dela e de lá eu decidi o que eu ia fazer. Mas o plano era cair no mundo. Uhum. E aí eu caí num hostel, fui pro hostel após voltar para São Paulo, fiquei um dia em um hostel e nesse hostel eu acabei conhecendo um site que oferecia esse tipo de troca. Eles tinham não, ainda possui, porque o site está online, tá no ar, estabelecimentos de hospedagem, hostel, hotéis, pousadas que oferecem esse tipo de serviço, trabalho, hospedagem, Troca de trabalho. troca de trabalho por hospedagem. E aí eu fui para casa da minha irmã, fiquei um mês, me cadastrei nessa plataforma e um mês após ficar na casa da minha irmã, eu já iniciei na plataforma. Aí fui para a Avenida Paulista, ó, lugar chique, Olha, o bom cara não é demais. fraco, não. Búzios, Avenida Fui logo para a Paulista. Avenida Paulista. Búzios, Avenida Paulista, e lá arrumei um rosto, fiquei 3 meses. Cara, mas melhores que eu. Só que esses 3 meses, o tempo que fosse necessário, eu estava no lado americano porque eu decidi que ia tirar meu visto e ir para os Estados Unidos. A ideia era chegar aí para os Estados Unidos e trabalhar, ou juntar dinheiro e continuar viajando. Porém, após a entrevista, meu visto foi recusado. Então eu fiquei os 3 meses no rosto e após fui para outro lugar, em uma pousada no Guarujá, que era do mesmo dono do rosto. E foi isso. Assim que iniciou a jornada maluca. De São Paulo você parte para onde? Do estado de São Paulo. De São Paulo, eu fui direto para o Ceará. Peguei a linha aérea, né, de avião para o Ceará. Fiquei em uma pousada e tudo isso através da plataforma, trocando trabalho por hospedagem. Mas, na verdade, essa sua viagem para o Ceará também tem outro motivo aí no meio, não tem? Parece que você conheceu uma menina pela internet. Tem essa história também aí, não tem? Eu conheci uma novinha. Conheci uma moça que era da Bahia, tá? Era da Bahia, Salvador, e ela tava morando no Ceará. Vou pra lá. Vou lá ver essa menina. E acabou que chegando lá eu fiquei enrolando para ir ver ela, enrolando, e acabei que não fui ver. Ela sabia que eu estava lá e acabou que eu não fui ver ela e fiquei enrolando por lá e não fui. Porque eu tinha conversado com ela e parece que ela não se agradou muito Da sua que eu cara. tava afim, né? Sabia como é que é. O cabra se apaixona, mas nem sempre outra pessoa se apaixona. Aí fudeu. Aí Não deu, acabou que não enrolou nada,
Não deu certo, nem vi a cara da menina e Ah, ficou nisso aí, mas foi você não bom. chegou nem a ter um contato pessoal. Nada aqui. Só me fudi. É mesmo, rapaz? Mas foi bom, foi bom, foi bom. Uma E experiência muito boa. lá você fica quanto tempo, Zé, no Ceará? Cara, eu fiquei 5 meses no Ceará nessa pousada. 5 Eu meses fiquei ainda? 5. Não, do finalzinho de janeiro, eu acho, até maio. Ou foi 15 de janeiro, alguma coisa assim, até maio. Aí, só que no meio de tudo isso, acho que uns 2 meses, uns 2 meses após estar lá, ou faltando um mês ou dois para maio, eu acabei que ficando como gerente na pousada. A gerente era argentina e ela teve que voltar para a Argentina e eu fiquei esse meio tempo lá cuidando da pousada. Aí eu tava ganhando uma porcentagemzinha. Já ajudou para continuar o resto da viagem. Mas o fato de você estar ganhando um trocado lá, isso não te despertou nenhuma vontade de permanecer lá, não? Cara, despertar até despertou, mas é aquela coisa, cada lugar que você vai, cada lugar que a gente chega, tem uma história acontecendo lá. E o contexto que eu acabei caindo não era muito legal para mim. O caseiro, ele não se agradava com a minha presença lá. Até porque eu era voluntário e eu trabalhava, fazia no meu horário de pagar a minha diária, eu trabalhava como um funcionário, não enrolava, entendeu? E acabou que despertando esse ciumeira, talvez achando que eu fosse tomar o lugar dele. E então eu acabei que decidindo que não valia a pena ficar, entendeu? Eu lembro que nesse período eu entrei em contato, que a gente ficou bastante tempo sem se falar. Você sumiu das redes Uhum. sociais, né? E um determinado dia eu acabei mandando uma mensagem para você, você respondeu, e eu perguntei onde você está, você falou, eu estou longe. Aí eu perguntei, aí eu já tinha acreditado, já estava na certeza que você estava pelo mundo mesmo. Que aí eu perguntei, você já saiu do Brasil? Aí você falou, não, mas não demora, não foi isso? Foi. Não demora. E a partir daí que eu pulei fora para fora do Brasil. Eu tinha falado para você, eu tava a uns 3 ou 4 mil quilômetros, você, tá na Guiana Francesa? Eu falei, não. É verdade, teve isso aí mesmo, ainda falei isso. Exatamente. Do Ceará você vai para onde? Para Argentina direto? Aí eu fui para Argentina, direto para Argentina, de avião também. Você Fui foi de avião diretão para mesmo para Argentina. Argentina, de avião. Quando é que começa a tua caminhada através de... Teve uns trechos que você pegou carona, onde foi? Cara, a carona foi assim, eu fui para Argentina, pula essa parte, depois você pergunta de novo. Porque a carona, vamos uma linha cronológica. Fui para Sim, Argentina. Aí, sim. na Argentina, quando eu fui para Argentina, tem uma história que eu acho que foi a parte, o início da parte mais interessante da viagem. Você lembra que eu falei no início que a minha vida em São Paulo, desde de moleque, era só em casa, na internet, e não Sim. tinha vida social nenhuma. Quando eu cheguei na Argentina, acabou que eu não consegui sacar dinheiro com cartão, eu não levei nada, eu não fui preparado, eu não levei dinheiro, nota, dinheiro Uhum. físico. Sim, Tava, sim, moeda. não levei moeda. Então eu acabei que tendo dificuldade para sacar dinheiro. Eu precisava pegar um táxi de um aeroporto para o outro, porque no aeroporto internacional que eu estava não era o aeroporto que tinha a passagem que eu havia comprado para a cidade que eu ia, onde já tinha um voluntariado marcado da troca de trabalho por hospedagem. Uhum. E eu precisava pegar esse avião, eu precisava pegar um táxi. Então, acabou que eu não consegui sacar dinheiro e perdi o meu computador para o taxista. Eu fiquei preso com o taxista no aeroporto 1 hora, porque eu não consegui sacar o dinheiro e ele queria alguma coisa como garantia. Aí eu dei meu notebook. E os valores aí, Zé? Aí eu fiquei, Notebook a o valor da corrida era corrida? 800,
A corrida era na faixa de R$ 80 e o notebook uns 900. Eita, corrida. Olha, acho que foi o maior lucro desse taxista, hein? Lascou comigo. Ó, do jeito que argentino é em relação aos brasileiros, ele deve ter saído lá falando, peguei um brasileiro besta, viu? Não, até que não. Após, após passar tudo, eu já estava em Mendonça, que era a cidade que eu ia ficar, que ficava a mais de 1.500 quilômetros de Buenos Aires, a capital, eu acho, mais ou menos isso, 1.500 quilômetros, não lembro direito. Ficava bem longe, era lá na ponta. Buenos Aires está aqui na ponta e a cidade está lá na outra ponta, já quase com a fronteira entre Chile. E quando eu cheguei por lá, ele ficou entrando em contato comigo para resolver, saber se tinha como eu pagar Ah, ele para ele me devolver o notebook. Mas como eu estava ah, o cara longe, foi não tinha como legal, né? resolver. Aí foi legal até. E aí eu estava longe, não tinha como resolver e fiquei sem notebook. Entreguei a senha para ele e aí ele se virou lá. Caramba, Mas aí eu fiquei meio. Oi? que Diga. preju, hein, rapaz, nessa Não, na corrida. verdade não. Foi um prejuízo, mas de certa forma eu fiquei um pouco mais afastado da internet. Foi bom, vivi um pouco mais. Nessa sua chegada à Argentina, aí, quanto tempo você fica lá? Cara, eu fiquei na entrada eu fiquei 1 semana e meia mais ou menos. Uma E aí semana e como eu meia. tava com 1 semana e meia, como eu tava com essa dificuldade de tirar, de usar o dinheiro que eu tinha no cartão, eu acabei que dando um jeito lá. Apareceu um brasileiro mais doido que eu. E aí a gente começou compramos uns bolinhos e fizemos um recheio com leite condensado e chocolate e colocamos por cima e saímos vendendo na rua por 150 pesos, que dava na faixa de um quê? Não lembro em reais quanto que dava. Saímos vendendo por lá. E aí acabou que juntando dinheiro, um pouco de um trocadinho. E aí eu me mandei para o Chile. Tava A ideia de tava no roteiro, o Chile? Cara, na verdade, não estava no roteiro. Chegou por acidente. Como eu já estava com essa dificuldade financeira, eu pensei, eu vou para o Chile. Pensei, após alguém me falar que no Chile estava bom para trabalhar, eu pensei, uai, eu vou para o Chile, chego lá, arrumo trabalho. O rapaz que havia falado para mim, que eu havia conhecido no rosto, falou que estava bom demais para ganhar uns trocados no Chile. Eu vou para o Chile, chego lá, junto um trocado e compro minha tralha, que é mochila e barraca para acampar e sigo viagem subindo até chegar no México. Ah, E aí fui para o Chile. você queria ir para o México ainda, queria subir. Eu queria continuar viajando, subindo. Ia subir até o México. O plano era subir até o México. Mas para isso eu precisava da tralha, que era mochila, barraca e essas coisas, sabe? Para fazer acampamento. E, ô Zé, me diz essa sua estadia no Chile aí, pelo uns vídeos seus que você ia divulgando, de certa forma foi a mais assim proveitosa como experiência? Para o Chile. É. Desculpa, eu dei uma viajada. Faz pergunta de novo. Essa sua estadia no Chile, esse tempo aí, baseado nos vídeos que você postava, para você foi a mais proveitosa, assim, como experiência de vida, assim? Foi bom. Foi uma experiência muito boa. Porque eu era muito tímido, muito tímido mesmo. E lá no Chile eu acabei que me soltando mais, sendo obrigado a me soltar mais. Nessa parte de me virar com pouco dinheiro, eu aprendi a me virar. Fui forçado a, a me desdobrar completamente, porque eu não tinha coragem de vender, sabe, o boca a boca, de chegar para a pessoa e oferecer algo para vender. Eu tive que aprender que se eu quero comer, eu tenho que vender. Sim. Então, lá no Chile, por conta de toda essa dificuldade, eu comecei a fazer coxinha para vender. No início eu não conseguia vender. Eu estava em um hostel, que o hostel não tinha cozinha, a única
coisa que tinha para cozinhar era uma panela elétrica. Essa panela elétrica eu tinha que fazer tudo, tinha que me virar ali, só naquela panela elétrica para comer, porque eu não podia gastar dinheiro para comer fora, porque o Chile é horrivelmente caro, as coisas são caras, então eu tinha que comprar a minha própria comida no mercado e fazer, entendeu? E que no mercado tradicional também não era barato, o mais barato era você ter o dinheiro físico, dinheiro, moeda, local e comprar na feira. E até então eu estava usando cartão de crédito. E não estava sendo legal para mim, entendeu? Estava saindo caro. Então eu comecei a fazer a coxinha para vender e ter acesso à moeda local. Ô Zé, me diz uma coisa, você fica quanto tempo lá no Chile? Cara, eu fiquei o prazo máximo do visto, 3 meses. 3 meses. Em algum momento desses 3 meses, ou então em algum momento dessa sua viagem da Argentina para o Chile, que aí você já está fora, já está em outro país, está longe de, podemos dizer, fora de casa, você sentiu saudade, sentiu vontade de voltar, ou seja, parou para pensar e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar. E alguma vez você passou alguma necessidade, assim, em relação à alimentação? Sim, claro. Passei, pô. Passei necessidade assim com relação ao alimento, sim. Mas não de definhar, Sim, sim, sabe? sim. Mas foi uma etapa difícil. A gente passa necessidade, não adianta dizer que não, que passa sim. E só que quando a coisa estava começando a apertar mesmo, apertar feio, aí acabei que conseguindo outro hostel onde havia cozinha, e quando cheguei lá foi praticamente, olha o nome do hostel, Hostel Salvador. Salvou o Zé. Salvou o Zé, havia cozinha. O gerente do hostel foi totalmente legal comigo. Ao chegar no hostel, eles ofereciam uma refeição por dia. Foi interessante para mim. Além de ter a cozinha, eu podia cozinhar e vender para os hóspedes. Eu comecei a fazer pão e bolo e vender para os hóspedes e me virar. A partir daí eu não estava mais gastando dinheiro, entendeu? Eu não estava mais usando cartão de crédito. O que eu estava consumindo era o que eu ganhava lá vendendo para os hóspedes e estava comprando na feira, que era muito mais barato que comprar no mercado. Você, em algum momento você sentiu saudade de voltar? Parou para pensar e disse, pô, que bobagem que eu estou fazendo, assim? Silvio, senti vontade, mas não que estava fazendo bobagem, não. Sim. Porque eu já estava consciente de que aquilo estava me tornando grande, sabe? Sim. Me tornando uma pessoa melhor. Porque além sabe, da experiência de você estar fora, de você conhecer outra cultura, de você estar vivendo o que você nunca viveu, de você estar botando a sua cara a tapa, chegar em um país do qual você não fala a língua, porque o espanhol, eu não falava espanhol. E o Chile não é um espanhol limpo, é praticamente dialeto local. Sim. É um espanhol bem misturado com a linguagem Mapuche, parece que é o povo indígena local. É bem difícil mesmo. E além disso tudo, tem a experiência de você estar tendo contato com outras pessoas, de você estar vivenciando um contexto ao qual você é praticamente jogado lá, sabe? E, sabe, eu não sei como explicar, mas é uma experiência muito boa, porque você chega em um local, tem vários contextos, e o contexto que eu estava era onde haviam vários voluntários, e quando você chega em um local assim, você imagina, comparado ao ambiente de trabalho onde todos são remunerados. Quando você chega em um local onde é um ambiente de trabalho, como um ambiente de trabalho normal, você sabe, o funcionário novo ele é sempre praticamente como eu poderia dizer, um intruso para os outros funcionários. É o calouro ali. E sempre vai ter alguém querendo puxar seu tapete. E você tinha contato com sua mãe nesse período?
Tinha. Ela sempre mandava E o que mensagem. ela dizia? Se a O gente que ela sempre dizia conversava. para você? Pra voltar pra casa. Pra voltar pra casa. Pessoal, tem uma história muito engraçada de como eu conheci o Zé Cardoso, que foi através do Facebook, das redes sociais, e muita gente sabe, a gente tem um time de futebol aqui, o Pará Futebol Clube, e o Zé estava com o negócio, sempre trabalhou com mídia, com edição de vídeo, tudo, e a gente acabou combinando de ele ir no jogo e ele fazer lá umas fotos, uma filmagem, algo assim. Marcamos o dia e horário que eu iria passar em determinado ponto, onde ele estaria me esperando, para eu dar uma carona até o campo. Esse ponto já era próximo até do campo, né? Quando eu chego lá, eu já ia com o carro cheio, que eu também dava carona para outros meninos que iam jogar. Aí ele tá lá com a câmera na mão. Eu falei, Zé, eu tô com o carro cheio, põe a sua câmera no meu carro, que eu vou lá no campo, deixo o pessoal, isso era 500 metros, e volto para te pegar, 1 quilômetro mais ou menos. Assim. Ele não botou essa câmera no carro. Agora, Zé, eu gostaria que você contasse por que você não colocou. Achei que você ia me roubar. Ia me roubar. Eu era, não, eu sou paranoico, só que naquela época eu era bem mais paranoico. E eu sou muito observador e eu observo muito situações. E foi uma situação meio que inesperada, inusitada. Eu não conhecia o cara, só conhecia na internet. A gente havia marcado de ir lá, que eu queria. Quando eu conheci o Silvio, eu estava com a pegada de montar um documentário sobre personalidade, sobre pessoas de Nova Açores que tinham alguma certa relevância. E acabei que marcando uma entrevista com o Silvio. E no momento da ocasião que ele está falando, eu fiquei meio cabreiro, porque eu não conhecia o cabra. Aí o cabra chega e tá com um carro com um monte de peão, um monte de marmanjo, um monte de cabra com sovaco fedendo. Aí chega e pede para pegar minha câmera, colocar no carro dele, que ele vai na frente e eu vou andando. Aí eu, caramba, que esse cara quer me roubar, E eu tá querendo me pensando na botar segurança da câmera dele, entendeu? Tá doido, moço. Ô Zé, do Chile Acabou... você volta para a Argentina. Você ficou um outro Voltei período. pra Você Argentina. fica um outro período trabalhando com cavalos, foi isso? Exatamente. Era voluntariado também, porém, eu trabalhei como voluntariado por 5 horas diárias e o restante trabalhava, ele me pagava 1.500 pesos por semana, que dava na faixa de $40 na época. $40 semanal. E aí eu era guia turística. Guia turístico é levar o pessoal para dar um passeio a cavalo. Cara, nessa de passeio a cavalo, três não. Aconteceu dois acidentes e 2 pessoas caíram. Duas não. Uma quase cai e uma senhora caiu. O cavalo disparou e eu tava com o cavalo lerdo. Cavalo lerdo cheio de mãe e o cavalo não, não respondeu bem. O cavalo da coroa se mandou na frente e chegou mais um ponto lá, a Versa desequilibrou, caiu. Foi um rolo danado. Você vem pro Brasil após sair da Argentina. Qual é o seu primeiro lugar de retorno? Florianópolis. Foi lá que, Fiquei um mês foi em lá que você Florianópolis. virou notícia de jornal também? Não, Não? calma, tem todo um roteiro. Ah, Foi em Santa foi Catarina. em Santa Catarina? Em Santa Catarina, enfim. Em Santa Catarina eu estava decidido. Você sabe que eu gosto de roça. Sim, sim. Eu sou um cabra apaixonado por Não roça. gosta de trabalhar na roça, gosta de roça. Depende do trabalho. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei porque a coisa apertou. Eu vi que era difícil, para mim estava sendo difícil, e eu estava decidido. Eu vou voltar pro Brasil por conselho de um amigo, Michel Lopes, que mora em Santa Catarina, numa cidade chamada Tubarão. E ele falou que volta para Santa Catarina e lá você arruma trabalho em Florianópolis, lá é uma região turística. Eu fui para Florianópolis. Chegando em Florianópolis, foi Lugar de mulher bonita.
demais, tem mulher bonita demais. Só que a carcaça do grilo aqui, você acha que uma mulher bonita vai lá pra um trem cheio desse? E quando eu voltei a trabalhar, essa, sabe, trabalhar em troca de hospedagem não estava sendo mais bom para mim. Não tava mais me agradando com isso. Então eu voltei para Florianópolis e já com a bagagem que eu digo, a bagagem de experiência Claro. que adquiri e comecei na Argentina. Eu havia comprado uma máquina de costurar e havia já algumas bolsinhas, umas bolsas confeccionadas. E em Florianópolis eu já estava sem dinheiro, eu vim mesmo nas últimas. Minha mãe, inclusive, me ajudou com a passagem e você também, Darlan, me ajudou a retornar. Me deram uma força. Eu agradeço muito para você e a Darlan para essa jornada, para chegar até aqui onde eu estou. E eu estava com algumas bolsinhas confeccionadas e não tinha dinheiro, só tinha isso. Tinha essas bolsinhas e o suficiente para pagar uns 2 ou 3 dias de hospedagem. E aí não tinha dinheiro. E ainda botava a cara tapa tentando vender coxinha lá no Chile. Eu voltar para o Brasil, em Florianópolis, eu meio que receio, tinha medo, ainda estava travado para isso. E acabou que eu tive que me desdobrar e botar a cara a tapa e vender as bolsinhas. Acabei que vendendo algumas. E em seguida arrumei trabalho. E após isso, arrumei trabalho e fui morar numa república cheia de maconheiros. Que beleza, hein? Só na brisa. Só na brisa dos maconheiros, não. E aí eu trabalhei numa pousada, Me conta o seguinte, você de Florianópolis, aproveitar aqui para mandar um abraço pessoal também, enquanto a internet dele dá uma estabilizada ali, daqui a pouco eu vou passar as mensagens das pessoas que estão aqui. É de Florianópolis que você vai para Santa Catarina, já? Não, então. De Florianópolis eu voltei para uma cidadezinha no interior. Aí eu decidi que eu queria estudar. Aí eu decidi estudar técnica em agropecuária. E aí comecei a pesquisar. Quase que eu vou para o Rio Grande do Sul estudar lá. Mas aí acabou que a escola técnica não tinha turno para iniciar na época. E aí eu achei uma que ia iniciar a turma em fevereiro, em uma cidadezinha chamada Orleans. E aí eu me mandei para lá. Tava só com a mochila, o dinheiro, o valor suficiente, já estava matrícula, já tinha feito a pré-matrícula e estava com o suficiente para pagar a mensalidade e na minha cabeça era o suficiente para pagar a mensalidade e talvez um primeiro mês de aluguel. Porém não era. Não era suficiente, foi o suficiente só para pagar 2 mensalidades, porque além da matrícula você tem que pagar a mensalidade inicial. E aí eu me mandei para lá, com uma bicicletinha velha e a mochila só. E a bagagem de experiência. E aí cheguei lá, dei de cara. O meu amigo Michel me levou de Tubarão, que eu saí de Florianópolis, fui para Tubarão. E aí ele me levou até a cidade de Orleans e me pedi para ele me deixar lá. Ele ficou preocupado até na ocasião. Me deixou em Orleans, no posto de gasolina. A gente foi lá no curso, na faculdade, pagar o curso e na hora de ir embora ele me deixou em um posto de gasolina e falei para ele que estava tudo beleza. Que de lá eu me virava. De lá você se virou. Aí eu me virava. Eu estava com a barraca que eu havia comprado com o dinheiro que eu havia ganhado em Florianópolis. Comprei a barraca e tudo. E lá eu acabei me virando, conheci um grupo de ciclistas, esse ciclista me ajudou, eu conversei com ele, ele falou que eu podia acampar no Corpo de Bombeiros, ele ligou pro responsável do batalhão na noite, e acabei que indo pro batalhão e fiquei lá, acampando lá no batalhão.
Dormia lá. de corpo de bombeiro. Dormia lá, acampado, não dentro do estabelecimento, fora na barraca. Deixa eu passar aqui, ó. Tá aqui o pessoal que tá aqui com a gente. Frâncio José de Oliveira, José Ronaldo, Ian Cruz, Gleice, Ramons Ramos, Ana Cristina aqui, lá do Paiaiá, muito obrigado. Josefa, José Ronaldo, já falei, Lília, Tassizinho aqui com a gente. Ramon Ramos, grande abraço, lá no Monte Alegre, o Duquinho aqui. O José Ronaldo diz aqui, lembro que você deu a oportunidade de apresentarmos a nossa banda Átrios no seu programa. Ó, legal, cara, ó. Satisfação, José Ronaldo, grande abraço. A Bruna dos Santos diz, cadê as fotos das cavalgadas? Tem cavalgada? Bruna dos Santos? É a Bruna da Caixa, será? Não sei, se ela for, ela responde aqui. Rafaela Borges, Miguel Dutra, Gustavo, Bia Pereira, Verônica, Gustavo Cotelac diz aqui, o José, na verdade, foi expulso por ser gay. Isso é triste aí, ó. Tá vendo aí, ó? Os caras revelando sua... Gustavo Cotelac é um dos meus parceiros de internet aí, ó. Eu conheci esse moleque, ele tinha 12 anos de idade. Acho que foi em 2006, 2005, alguma coisa assim, jogando um RPG online. E desde então somos amigos até hoje. Não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas a gente tem contato até hoje. A Rafaela Borges diz aqui, ei José, meu primo, que saudades. Rafaela Borges? Da Atrapalho, será? Deve ser. Bruna Codorna aqui, Marcondes. Gustavo diz, conta de quando você virou gay, Zé. Vai revelar hoje? No final do programa ele vai revelar. Quem falou isso aí? Foi o Gustavo. Quem falou esse trem aí? Gustavo. Tá de catar, doido? Ana Paula aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. Gustavo do Rio, falando que ela tá falando aqui que do Rio você foi para Pelotas, viu, Zé? Nunca. Jamais. Carol Lopes também passou por aqui. Cardoso, Regina Lima Cardoso deve ser, dizendo que tá com saudades. Minha irmã. Sua irmã? Olha. É minha irmã. Não sei o que é aqui, diz que você não fala palavrão. A Bruna Codorna de Nova Açores tem história, ela falando. Por isso que vim para Nova Açores, Paulinho, mas quero virar mochileira também, Zé. Aí, ó. A Bruna diz, ela é da terra do Rainan, seu primo. Conceição tem representante. Quem mais está aqui? Meu amigo Nino Esson Carvalho, que ele diz aqui que o Chile é muito culto. E ele fala aqui, ó, quer te parabenizar pela coragem toda. Ele diz assim, pela coragem, gostaria de parabenizar pela coragem. Toda viagem eu costumo achar que é sem volta, porque a gente nunca volta no mesmo. É verdade, ele fala aqui, mesmo, jamais. Ele fala aqui, vinho, amores, no Chile, vinho, amores e poesia. Pergunta ao Zé se ele viveu muito isso lá, velho. Claro, olha a carcaça da criança. Amores eu não vivi, não. Mas tentei. A Bruna diz aqui, existe muitas formas de tomarmos choque de realidade, e uma delas é, sem dúvida, esbarrar com outras culturas. Isso é liberdade de ser e viver maior, um brilho sobre a vida. Já sou seu fã, Zé. Aí ele falou assim, como é que será que o Zé imaginava o mundo quando era menino pelas ruas de Nova Açores? Na verdade, nessa época era uma Conceição, não era, Zé? Cara, na Conceição eu vivi quando era bebê, aí de lá a gente mudou, eu acho que eu não lembro com que idade eu tinha, a gente mudou pra cidade. A gente mudou pra cidade e foi morar lá na rua Umburana. Mas é bom também. Eu acho que minha mãe falava, quando eu voltei para casa em maio do ano passado, minha mãe falava que eu era moleque, eu era pequeno, e eu falava para ela que eu não ia morar no Brasil. Eu acho que já é uma coisa que eu já tinha comigo já de criança mesmo. Uhum. Eu falava para minha mãe que ia crescer e ia cair no mundo.
A Regiane está dizendo aqui, história emocionante, parabéns pela coragem. Tony do Paiaiá, Tony do Mário, fala aqui, que bom ouvir o Zé Cardoso. Que legal, Seu rapaz, que Tonho, legal. Ô Zé, para a gente seu ir Tonho, compactando aqui a história, porque o tempo também não permite, é, como é que você virou, onde e como é que você virou notícia de um jornal aí? Conta pra gente. foi em Orleans, em Santa Catarina, por motivo de estar lá acampando no Corpo de Bombeiros. O meu amigo Michel, ele tinha alguns contatos lá, conhecia algumas pessoas, e ele acabou que entrando em contato com o jornal e falou da minha história e ele perguntou para mim se eu tinha interesse. Em verdade, eu não tinha interesse, porque você sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de muita exposição. E eu aceitei porque eu achava que ia me ajudar a encontrar trabalho, entendeu? Eu achava que ia me ajudar a encontrar emprego e acabou que ajudou. Ele falou, alguns dias depois, a jornalista entrou em contato comigo, porém eu já não estava mais acampando, eu já havia encontrado Um uma local. pessoa um local para morar. E encontrei esse local porque estava indo para a faculdade lá, para a faculdade acessar a internet e voltar para a barraca e vi no mural e acabei conversando com a pessoa. Eu não tinha dinheiro também para pagar, a pessoa deixou porque eu estava procurando trabalho e ia acertar tudo. E acabou que dois dias, ou foi um dia antes de começar as aulas do curso, a jornalista entrou em contato comigo, fez a entrevista e publicou a matéria pouco antes das aulas iniciarem, poucas horas antes, eu acho. E aí a matéria foi publicada e deu aquele boom, e eu comecei a estudar e já arrumei emprego. No dia que iniciou as aulas, eu encontrei trabalho. Ô Zé, a gente tem mais 10 minutos de programa, porque o Instagram tem um limite de tempo da live. E eu gostaria primeiro que Uhum. você me contasse, você no Dia das Mães, você fez uma surpresa para sua mãe. Eu gostaria que você contasse essa história para gente. Sim, eu desisti de estudar e voltei para vim subindo para cá, para o sul, para o centro-oeste, onde eu estou agora. E aí eu passei na casa da minha mãe estava lá e eu dei um susto nela. Mas você combinou com sua Já irmã? estava com a minha irmã, combinei com a minha irmã. Tem um vídeo no meu Instagram lá, aí no IGTV, tá aí no Instagram, do momento, quando cheguei lá, que deu sustinho na minha mãe. Ela ficou emocionada. Tinha o quê? 1 ano e meio sem me ver. Imagina. Foi um sustinho. E ficou É, emocionada pra caramba. me diz uma coisa, Zé. Em que lugar você está agora? Goiás. Que cidade? Tô em Goiás. Jaraguá. Jaraguá. Jaraguá está a quantos quilômetros da capital? Cara, 150, eu acho. Não está longe, não, né? Tá longe, não. Me diz uma coisa, como é que está a sua vida aí em Jaraguá? Você resolveu dar um tempo aí ou ainda vai tomar novos rumos? Não. Vou tomar novos rumos. Agora eu tenho planos de... eu tô trabalhando aqui, já vai fazer 5 meses. É uma história boa também, mas não dá tempo de contar, infelizmente. Resume aí um pouco pra gente. Resumindo, eu cheguei aqui e comecei a vender, eu não vim com dinheiro só para pagar aluguel. Minha mãe veio me ajudou com o aluguel durante 3 meses, eu acho. E eu comecei vendendo cocada aqui na rua. E apertou quando eu estava decidido a ir embora, eu ia voltar para Bahia. Voltar para Bahia para cuidar da roça do meu pai, lá na Conceição. E aí acabei que na véspera de ir embora, um senhor que me via vendendo cocada na rua passou e a gente ficou conversando e ele me chamou para trabalhar na confecção dele. Eu estou trabalhando lá, já vai fazer 5 meses. E você tá morando onde? Estou morando aqui ainda. Não, aí eu digo, é casa, é alugada, como é que tá? É alugada, pago aluguel. E para o futuro eu penso em tocar um projeto social na Bahia, lá em Nova Açores, trabalhar com jovens, porque eu acho que necessita disso. Os jovens, sabe, cara, eu olho a molecada sai da escola
e não tem perspectiva nenhuma do que fazer. E muitas vezes precisa de alguém que mostre para elas que o mundo não é só isso, não é só aquilo, não é só aquele local onde elas vivem. Elas precisam conhecer e explorar, sabe, para decidir o que elas realmente querem. Sim. Entendeu? E eu quero tocar um projeto social lá, na Bahia, no povoado Conceição. E em breve, Deus abençoando, eu quero fazer isso, com fé em Deus. Qual aprendizado, Zé, de toda essa tua história aí, a viagem que você tirou? Aprendizado. Cara, nós seres humanos somos seres que estamos em constante desenvolvimento. Ninguém sabe o suficiente. O conhecimento é como uma escada. Às vezes eu possa parecer que eu tenho mais conhecimento do que alguém, mas acima de mim tem alguém com conhecimento muito mais amplo que o meu. E eu acho que todo ser humano tem a obrigação de ir subindo essa escada, subindo aos poucos, entende? E eu acho que eu tô nessa. Eu quero subir a escada e continuar subindo, conhecendo, aprendendo e passando para as pessoas. Se arrepende de alguma coisa, Zé? Se eu me arrependo? Não. Não. De nada. Só lamenta por ter perdido o computador. Não, na verdade eu me arrependo, sabe do quê? Eu me arrependo de não ter me esforçado mais para ir mais longe. Porque eu só conheci 2 países. Só. Por medo. Em quase 3 anos de viagem. Mas quem era mas para quem era retraído, para quem era preso dentro de casa, é uma aventura, uma história tanto. Foi muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Que legal. Tônio Paiá diz aqui, ó. Louvo seu intento de trabalhar com jovens. Isso é próprio do homem de bem e sensível às dificuldades dos semelhantes. Tônio Paiá, para quem não conhece, quem não está relacionando o nome à pessoa, Antônio Mário, cidadão aí de Nova Açores. Deixa aí a tua mensagem para ele. Seu Tonho é uma personalidade que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade, de coração. São 2 pessoas do Paiá que eu admiro muito, Carlos Silvio e seu Tonho Mário. Aí você está puxando, puxando meu saco, não vale. Não tô. Você sabe que não, que eu não sou de puxar saco. Seu Tonho é uma personalidade que deveria ser reconhecido em Nova Açores. Receber título de cidadão novassorense. Verdade. Os maiores intelectuais desse país. Exatamente. Deveria ser reconhecido nas escolas. As escolas do município deveriam reconhecer as personalidades, as pessoas que saíram de lá de baixo e que hoje representam na sociedade, que hoje fazem a diferença. E eu acho que as coisas vão mudar. E um dia eu quero dar continuidade ao meu documentário sobre personalidades do município, e seu Tonho será a primeira pessoa a ser entrevistada no meu retorno. A Rose Araújo diz aqui, legal, Zé, venha mesmo, desenvolva este projeto em todos os povoados. Não se prenda só à Conceição. Nossos jovens agradecem. A K. Modolon diz aqui, manda um beijo pro pessoal do Rebloga, Zé. Karine é lá de Santa Catarina. Um abraço aí pro pessoal do Rebloga e cambada de fela da puta. Ô Zé, eu gostaria de primeiro, assim, expressar aqui também a minha admiração que eu tenho por você. Cara inteligente, um cara que muitos podem achar que tem pouco conhecimento, engana-se. Deixa eu ler aqui. O Esson Nino, da farmácia lá em Nova Açores. Bilbo, bolseiro, em Senhor dos Anéis, não gostava de aventuras porque tinha medo de perder a hora de jantar. Até o dia que se aventurou com 50 anos e nunca mais foi o mesmo. Nunca é tarde, Zé. Valeu, Nino. Então, Zé, gostaria de te agradecer. Gostaria de te agradecer, expressar aqui a minha admiração e respeito pela tua pessoa. Sou um fã seu. E obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu achava que não ia passar dos 5 espectadores, mas foi longe, hein? Só faltou você bater. O recorde desse programa aqui é Cassinho. Não bate, com 178 visualizações, entendeu?
Ele bateu até o Jornal Vamos ver Nacional aqui na audiência. Vamos ver quem vai bater esse recorde. Obrigado, viu, Zé? Grande abraço, meu velho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço pro pessoal. Fui. Abraço a todos. A gente volta amanhã com mais um convidado especial.